Saudações. Vamos falar um pouco sobre o Irã, né? O Irã ele está sempre na pauta, por quê? Porque o Ocidente o odeia. No vídeo passado, de ontem, a gente explicou que parte dessa raiva é porque o Irã está enviando 20.000 mísseis, né, drones kamikazes para a Federação Russa. E que esses drones têm sido fundamental na nova etapa do conflito na Ucrânia entre a Federação e a OTAN, certo? Ontem, por exemplo, Kiev e muitas cidades ucranianas foram bombardeadas a exaustão por drones kamikazes que estão destruindo a infraestrutura energética do país. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossa, mas isso é um crime contra os direitos humanos. Não, bebê, não é. Primeiro, porque não está previsto como crime ataque à instalação de uso militar na Convenção de Genebra. Segundo, porque isso é exatamente o que a OTAN fez contra a Sérvia na década de 1990. Exatamente, sem tirar nem pôr. Então, a OTAN parece que estava dormindo na década de 1990, né? E outra coisa, compare o que é destruir a infraestrutura energética para forçar com que as pessoas simplesmente saiam com o que a OTAN costuma fazer nas operações choque e pavor, que é destruir tudo. Vai no Google e procura Líbia, ou Síria, ou Iraque, ou Afeganistão, antes e depois da democracia ocidental. Coloca lá um before, after, democracia ocidental. E aí você vai achar umas imagens muito interessantes que vão mostrar o quanto a imprensa, o quanto os governos realmente se importam com civis. Tá certo? Então a OTAN está sendo hipócrita, profundamente hipócrita. O ódio contra o Irã é antigo. E aí a gente vai responder outra coisa sobre o Irã. Eu vi pessoas inteligentes, pessoas boas. O Irã é uma ditadura terrível, onde as mulheres são oprimidas. E o assassino, Amir Nasser Azadani, é um herói porque ele está lutando contra a opressão. Gente, por favor, né? Vamos falar sério. A mídia ocidental, em peso, até um artigo da Wikipédia, eu cheguei a colaborar com a Wikipédia. Sabe, eu ajudei o artigo da minha cidade a ser colocado como um dos melhores. Depois o povo avacalhou. E eu saí por quê? Porque a Wikipédia virou um ninho de incel, sabe, um ninho de ANCAP, de pessoas que babam ovo para a mídia e não têm a mínima preocupação com os fatos. Se vocês dão uma olhada no artigo da Wikipédia em português, vai dar a impressão que Amir Nasser Azadani foi enforcado porque estava protestando contra a forma como o Irã trata as mulheres. Não. Ele foi condenado à morte por homicídio. Ele está envolvido no assassinato de um coronel e de 2 pessoas da milícia revolucionária. Então, caso ele seja executado, não se sabe ainda, ele só foi condenado, vai ser por homicídio, homicídio. Até os Jornalistas Livres, que já foi um site um pouco melhorzinho, mas que nunca me enganou de verdade, depois de falar, oh meu Deus, ele está sendo enforcado porque ele estava lutando contra o governo que oprime as mulheres, estava protestando a favor das mulheres iranianas. Não. Lá no meiozinho da matéria dele no Instagram, não na do Twitter, no meio da matéria do Instagram, eles admitem que a condenação principal é porque ele está envolvido no assassinato de 3 outros seres humanos, certo? Mas aí você tem outros sites também que falam, é um crime contra a honra de Deus e não sei o quê, para dar a impressão que é uma condenação por motivos religiosos. Não, meu filho. Amir Nasser Azadani está envolvido em assassinato e em atividades contra-revolucionárias. Muito provavelmente são desses idiotas úteis a favor de mais uma revolução colorida. Vocês lembram o Brasil? Junho de 2013, o Não Vai Ter Copa. Lembra do Não Vai Ter Copa? Lembra do movimento Passe Livre? Lembra da Sininho? Lembra de todos os imbecis que foram à rua dizendo que o gigante acordou até derrubar a presidente eleita Dilma e possibilitar que o Michel Temer e depois
o Jair Messias Bolsonaro assumissem, destruíssem esse país, fizessem voltar à fome, explodisse o desemprego, a violência contra a mulher, contra negro, contra indígena, contra o meio ambiente, contra a natureza? Se lembra disso? Esses mesmos imbecis existem em todos os cantos do mundo, certo? Os Estados Unidos, a Inglaterra e o Ocidente estão sempre prontos a financiar esses idiotas, essas pessoas que destroem países, porque são burros, ou porque são mal intencionados mesmo, ou porque recebem, né? Nós não sabemos qual é o caso de Amir Nasser Azadani. Eu acredito que ele seja só mais um imbecil, certo? Tipo do Não Vai Ter Copa, tipo do Movimento Passe Livre, tipo qualquer um desses tontos, desses idiotas do junho de 2013, certo? É só mais um. Aí, é claro, a mídia do mundo inteiro vende a mesma narrativa. Alguns informam lá no meio das entrelinhas que a condenação é por homicídio, mas sempre está se mentindo. Mas vamos falar o que é mais importante aqui. O Irã é de fato uma ditadura? O Irã é uma teocracia? Vamos começar com a resposta simples. Não, o Irã não é uma teocracia e não, o Irã não é uma ditadura. Vamos lá. O Irã é um país onde há eleições, mas as pessoas podem falar, nossa, mas não são eleições livres. Cidadão, cidadã, você acha que as eleições do Brasil são livres? Já tentou se candidatar? Sem dinheiro? Sem apoio de gente importante, de grupos poderosos? Você realmente acredita que na democracia brasileira os melhores são eleitos? Que as melhores pessoas são eleitas? Você realmente acredita um país em que mais da metade da população é negra, mas nem 10% das pessoas eleitas são pretas? Nós temos uma democracia? Você realmente acredita? Olha só, presta bem atenção. Vamos falar sobre a democracia brasileira. 10% da população brasileira vive no campo, correto? Desses 10% da população que vive no campo, 5% de 10%, ou seja, 0,5%, está conectado ao agronegócio. Como é que eles têm 30% da bancada dos deputados? É a nossa democracia do dinheiro. Não ganha quem é melhor, não ganha quem representa o povo. Ganha quem recebe gordos financiamentos, quem está do lado do sistema. Não somos uma democracia, burro ou burra. Não somos, sinto te dizer, não somos uma democracia. Eventualmente, pessoas um pouco mais preocupadas com os interesses das pessoas são eleitas. Mas essa é a exceção e não a regra. Numa democracia, seria eleito 51% das mulheres, porque 51% das pessoas que votam no Brasil são mulheres. No entanto, qual que é a participação feminina? 15%? 20%? Numa democracia, a maior parte dos deputados, das deputadas, governadoras seriam pessoas pobres, mas são pessoas ricas. Seria, numa democracia, a maior parte das pessoas eleitas negras ou pardas, mas são brancas. Então, como você tem a coragem, de verdade, de admitir em público que o Brasil é uma democracia, se num país de negros, a maioria dos eleitos são brancos, se num país de mulheres, a maioria dos eleitos são homens, se num país de gente pobre, a maioria dos eleitos são ricos? Sério, de verdade isso, que você acredita que nós somos uma democracia e podemos ficar dando lição de moral para o Irã? Ah, o Irã não tem eleições livres. Sim, bebê, nós que temos, os Estados Unidos que tem, a França que tem. Então, democracia burguesa não é democracia. Democracia burguesa é tão democracia quanto o peixe-boi é um peixe, entendeu? Democracia burguesa é tão democracia quanto estrela do mar é uma estrela. Você entendeu o raciocínio? Entendeu a lógica? Então, nós não somos uma democracia. Os Estados Unidos não são uma democracia. Na Europa não existe democracia a não ser em San Marino. San Marino nós temos uma democracia. Gente, o gato está subindo em cima de mim. E essa coisinha linda tem tem garras muito afiadas. Isso dói. Certo? Ela simpatiza comigo por algum motivo. Acho que os gatos se atraem. Bom, voltando ao assunto. Então, o Irã faz alguns escrutínios antes da pessoa poder se candidatar, certo? Mas, uma vez que ela é candidata, as eleições são livres. Logo, o país tem características mais democráticas que o Brasil. Sem falar que
país tem um judiciário mais independente do que o nosso, um legislativo mais preocupado com a população iraniana do que o nosso, um executivo muito mais nacionalista do que o nosso, correto? Gente, olha o presidente Jair Messias Bolsonaro e o golpista Michel Temer. Em que eles fizeram para preservar as riquezas do Brasil? Eles entregaram o pré-sal, entregaram a Petrobras, entregaram a Eletrobras, entregaram todas as nossas riquezas nas mãos de estrangeiros. Olha o que o Bolsonaro fez com o custo da energia, do gás, da gasolina, do diesel, só para beneficiar, vamos chamar de investidores, né? São especuladores estrangeiros que pegam o dinheiro da empresa, da Petrobras. Então, o governo iraniano, que nacionalizou a empresa de petróleo de lá e usa os recursos para o desenvolvimento do país, é muito mais patriota do que o nosso. Aí você fala, ah, meu Deus, as mulheres lá são oprimidas. No Brasil, onde 1 em cada 100 estupradores é punido, é que os direitos das mulheres são respeitados, né? Acaso é o Brasil que estava tentando... Nossa, gente, difícil. O gato realmente... Esse bichinho não tem noção das patas que tem. Voltando para terminar. O Brasil não é exemplo de nada, os Estados Unidos não são exemplo de nada, e o Irã é um governo muito mais democrático do que o nosso. Ponto. Certo? Você pode brigar com os fatos, mas isso não vai mudá-los, ok? Tenham um ótimo dia, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, pode criticar, pode comentar, isso é sempre muito bom. E até o próximo vídeo que vamos falar sobre a Ucrânia. Tchau.